Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje talvez o vídeo mais importante já gravado nesse canal. Mais do que um vídeo, uma denúncia. Uma denúncia sobre uma das maiores maldades, crueldades, destruições que já foi feita nesse país. Um plano em curso que pode implodir toda uma nação. Um plano que está sendo colocado em prática já há alguns anos por aquele que é, sem dúvida alguma, o grupo mais poderoso e perigoso desse país. Estamos falando das mudanças que estão acontecendo no campo no Brasil. O nosso maior patrimônio, nossos recursos naturais, a terra que nós temos para alimentar não só a população brasileira, mas a população do resto do mundo, e que, devido a medidas tomadas por esse governo e pelo governo que o antecedeu, estão sendo transferidas para os grandes latifundiários e para os investidores estrangeiros. Nesse vídeo, eu vou passar todos os dados, citando todas as fontes, e eu faço questão que vocês que assistirem ao vídeo façam duas coisas. Primeiro, salvem esse vídeo, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar no ar. E segundo, chequem vocês mesmos os dados. Chequem todo o sistema que vai ser descrito nesse vídeo e entendam como estão levando esse patrimônio que é nosso. Diferente de outras coisas que são feitas no país, esse plano em curso leva aquilo que todos nós, como brasileiros, como parte integrante dessa nação, sejam lesados por um grupo muito pequeno de pessoas. Uma das maiores concentrações de riqueza que existe no país existe no campo. Só para vocês terem ideia, menos de 1% dos proprietários de terra no país tem cerca de 50% das terras cultiváveis do país. Quando você olha um pouco mais a fundo, o número é ainda mais assustador. 0,05% dos proprietários de terra no país, 0,05% é um em cada 2.000. 1% é um em cada 100, 0,05% um em cada 2.000. Pois bem, 2/1000 dos proprietários de terra no Brasil tem 15% das terras, enquanto 50% dos pequenos proprietários de terra no Brasil tem 2% das terras no Brasil. Infelizmente, são nas pequenas propriedades que a maior parte das pessoas estão empregadas. Há 10 anos atrás, 3 em cada 4 brasileiros empregados no campo estavam nessas pequenas propriedades. Hoje, 2 de cada 3 brasileiros estão empregados nessas pequenas propriedades. As grandes propriedades vêm tomando cada vez um espaço maior na nossa agricultura, no nosso agronegócio, e tem feito com que a nossa capacidade de usar toda essa riqueza que nós temos para fazer com que sejamos um país rico de verdade, que não passe fome, que possa se igualar aos outros países desenvolvidos do mundo, que possa trazer dignidade e desenvolvimento humano, esteja sendo destruída pelo plano que está em curso. É um plano que pretende fazer com que essa agricultura familiar, que o pequeno e médio agricultores sejam destruídos e a gente passe a ter uma hegemonia, um domínio total dos latifundiários, o que gera impactos diretos em nós que vivemos na cidade. Mais um dado importante:
Ao longo dos últimos 10 anos, os pequenos agricultores, que são responsáveis pela maior parte da comida que vem para a nossa mesa, eles diminuíram a sua área cultivada nas lavouras chamadas lavouras temporárias, que são aquelas que produzem o nosso alimento, em 20%. Enquanto isso, os grandes latifúndios aumentaram a área para a produção de grãos e outros alimentos que vão para fora do país em mais de 45%. Temos o maior rebanho de gado do mundo e não podemos comer carne. Deixamos de estimular os pequenos agricultores para produzir a comida que está na nossa mesa, para produzir ração para porcos na China, óleo de cozinha na Europa, ração para os animais dos Estados Unidos. Só que a gente está só no meio desse plano. E o como esse plano funciona é o que vocês vão saber no vídeo de hoje. Esse plano tem basicamente 4 pilares. Os 4 pilares buscam enfraquecer completamente o pequeno agricultor, a agricultura familiar brasileira, e fortalecer de todos os jeitos os grandes latifundiários. E aí, esses 4 pilares, somado a 2 medidas que estão ali na boca do caixa, na porta para serem aprovadas, vão consolidar essa destruição do país vindo do seu interior para todas as suas fronteiras. Os 4 pilares desse plano são, em primeiro lugar, esse dólar mais alto. O dólar nos níveis históricos, que muitos economistas estão vendo como isso é bom para o país, porque isso vai facilitar as exportações, vai destruir o pequeno agricultor brasileiro, a agricultura familiar brasileira. Isso porque o grande agricultor, o latifundiário, ele consegue exportar toda a sua produção. Ele vende em dólares. E apesar de comprar insumos em dólares, ele tem casado a compra dos seus insumos, que são os adubos, os próprios agrotóxicos, os maquinários que ele usa, as outras tecnologias, tudo isso comprado em dólar, porque são tecnologias que vêm de fora, mas que são casadas com uma venda também em dólar, com 2 benefícios. Ele não paga o imposto sobre a exportação por causa da Lei Candir e recebe de volta os impostos pagos na importação por causa do mecanismo de drawback. O pequeno agricultor da agricultura familiar, que não tem o canal para exportar, que vive de vender sua produção no mercado local, ele passa a ficar completamente destruído em termos de competitividade, de capacidade produtiva em relação ao grande agricultor. Com isso, com esse dólar mais alto, o grande agricultor ele passa a ter o poder de dominar o que vai ser produzido. E a gente passa a usar todas as nossas terras para produzir para fora. Mas esse é só o primeiro dos pilares. O segundo pilar, que começou já no governo passado, no governo Temer, foi o enfraquecimento dos programas de aquisição de alimentos por parte do governo. O governo tem um programa de aquisição de alimentos do pequeno agricultor, da agricultura familiar, para fortalecer esse pequeno agricultor e dar a ele condições de se programar e fortalecer esse grupo que emprega 2/3 da população ocupada no campo do país. Vamos lembrar que quanto mais crescem os latifúndios e quanto mais modernizados estão os latifúndios, menos pessoas ficam empregadas no campo. Então, apesar do número absoluto, que é o propagado pelo governo, que é o propagado pelo agronegócio das pessoas empregadas nos grandes latifúndios ter aumentado um pouco nos últimos 10 anos, o número de pessoas empregadas por estabelecimento dos grandes latifúndios caiu 20%. O número parece maior porque o número de latifúndios no Brasil cresceu 45% ao longo dos últimos 10 anos. Enquanto isso, na agricultura familiar, o número de pessoas empregadas por estabelecimento se manteve praticamente estável. E é exatamente por isso que ao longo dos últimos 10 anos,
ao invés de 3 em cada 4 brasileiros estarem empregados na agricultura familiar, hoje 2 de cada 3 brasileiros estão empregados na agricultura familiar. O segundo pilar, que é o pilar do governo de destruir esse programa de compras da agricultura familiar, faz com que a agricultura familiar, não podendo exportar e não tendo mais a possibilidade de vender a sua produção para os programas como o PNAE, que é o Programa Nacional para Alimentação nas Escolas, para os programas de doações para pessoas que vivem em situação de miserabilidade e vários outros programas que são quem permitem ao programa de aquisição de alimentos comprar essa produção do pequeno agricultor. Quando esses programas são cortados, essas pequenas famílias que vivem da agricultura familiar, elas quebram. Elas não têm como escoar sua produção e não têm como exportar, porque não têm acesso aos mecanismos que os latifúndios têm. O terceiro pilar desse plano que está em curso pelo governo é a liberação recorde de agrotóxicos. Não é à toa que os agrotóxicos estão sendo liberados num ritmo que nunca foram liberados antes. Só para vocês terem ideia, do pequeno agricultor, cerca de 30% deles usam agrotóxico na sua produção. Dos grandes latifúndios, 92% usam agrotóxicos na sua produção. Com a liberação de um número recorde de agrotóxicos, a produtividade do grande latifúndio fica muito acima do pequeno produtor, da agricultura familiar. E, de novo, pelo dólar mais alto, pela incapacidade de bancar os insumos, por não ter os benefícios tributários de quem exporta, por não usar os agrotóxicos e ter a mesma produtividade que o grande, e por causa do corte da agricultura familiar, ele fica quase completamente estrangulado. E o último golpe vem na hora do financiamento. Quando, com esses juros mais baixos, para o grande agricultor, as linhas de crédito se tornam ficam numa taxa tão mais baixa que do pequeno agricultor, que não tem os ativos para dar em garantia, que não tem a produção para dar em garantia, que não tem o acesso às linhas dos bancos por não ter patrimônio para isso, e que tem um limite de Pronaf que o Pronaf é o programa que existe do governo para dar linha de financiamento ao pequeno agricultor, à agricultura familiar. O que acontece? Essa linha ela tem um limite. Como ela tem um limite, assim que ela se enche no Brasil, nesse ano, ela ficou cheia mais ou menos no meio do ano, e a partir dali a agricultura familiar não tinha mais essa linha a níveis baixos, ela não tem mais como pegar dinheiro emprestado. E aí ela fica absolutamente estrangulada. O dólar mais alto, o primeiro item. O segundo item, os cortes dos programas de aquisição de alimentos. O terceiro item, o acesso a essas linhas nos bancos. E o quarto item, o número recorde de agrotóxicos. Quando você faz tudo isso, o grande latifúndio fica extremamente poderoso. A agricultura familiar fica completamente quebrada. E aí, ao mesmo tempo, e não é coincidência, o governo vem com duas medidas, querendo aprovar as duas a toque de caixa. A primeira das medidas, uma medida que permite que até 25% das áreas dos municípios sejam compradas pelos investidores estrangeiros. A segunda medida, a medida que pega todos os assentados pela reforma agrária no Brasil e entrega para eles o título da terra. Que o governo vende como se fosse algo positivo para a sociedade. Ora, ele é um assentado da reforma agrária, vamos dar a ele o título da terra, ele vai poder usar como garantia para pegar financiamento. Você sabe qual é o verdadeiro motivo de dar o título da terra para os assentados da reforma agrária? Você já parou para pensar por que o MST, por que os outros grupos que defendem a reforma agrária são contra ter o título da terra?
Ora, que coisa irônica, você sempre imaginou que eles fossem ladrões de terras. Eu nunca conheci um ladrão que não quer ter a propriedade daquilo que ele rouba. Por que ele não quer ter a propriedade? Porque quando as terras são dadas na reforma agrária para que as pessoas sejam assentadas e produzam, ela só tem como tirar a subsistência e o seu sustento da produção que ela tem naquela terra. Ela é obrigada a produzir riqueza. Ela vive de fazer com que aquela terra seja produtiva, que a terra seja recuperada, que o meio ambiente seja preservado para que ela dure para sempre. Quando você dá o título para o pequeno agricultor e você estrangula ele com os 4 pilares que nós falamos agora, o que faz um agricultor pequeno, quebrado, precisando de dinheiro para honrar suas dívidas e com um patrimônio que é um pedaço de terra? Ele vende a terra. E para quem que ele vende a terra? Para o grande latifundiário ou para o investidor estrangeiro que agora pode comprar. O sistema todo se fecha. Só que ele se fecha ainda de uma maneira pior. Quando você entende que mesmo o latifundiário no Brasil não está vendo um pedaço desse plano. Porque quem comanda esse plano não está morando nem aqui no Brasil. Está morando lá fora. Porque você sabe de onde vem 54% do custo de tudo que é produzido no agronegócio brasileiro? 54% do custo vem dos agrotóxicos que são comprados, dos adubos e dos todos os outros insumos que são comprados, dos implementos agrícolas, das máquinas, dos tratores. E quais são as empresas que são donas da produção de tudo isso que a gente falou agora? São as empresas lá de fora. O que está sendo feito no Brasil hoje em dia é uma transferência da terra do pequeno agricultor, da agricultura familiar, para os grandes latifúndios, para o investidor estrangeiro, para estimular o uso de todos esses produtos que fazem parte de mais de 50% do custo da produção do agronegócio, que são comandadas pelas empresas estrangeiras, pelas chamadas transnacionais. Quem está tocando esse plano? 2 nomes são os principais. O ministro do Meio Ambiente, que desde sua atuação no governo de São Paulo já é conhecido por ser o representante do agronegócio e hoje se tornou o grande representante dos latifundiários no país, liberando o número recorde de agrotóxicos, estimulando essa titularização da terra para os pequenos agricultores e fazendo com que o plano seja seguido à risca. O outro nome desse plano, o secretário especial para assuntos fundiários do Ministério da Agricultura. Quem é ele? Naban Garcia. Dê um Google. Quem é o ministro Salles? E dê um Google. Quem é Naban Garcia? Quando você der um Google, quem é Naban Garcia? Reportagens do Globo, do UOL, do Estadão, de todos os sites que você puder imaginar, de direita e de esquerda, mostrando o envolvimento de Naban Garcia com os pistoleiros, com a milícia, com os assassinatos no campo. Não é à toa que os indígenas estão morrendo agora, ao mesmo tempo em que os pilares estão sendo colocados em prática, ao mesmo tempo em que essas leis estão sendo votadas a toque de caixa. Não é à toa que as lideranças dos movimentos pela reforma agrária estão sendo mortos enquanto a gente fala. Não é à toa que nas visitas que eu tenho feito pelo interior do país, só existe medo
na cara das pessoas, medo de morrer. Não é à toa que os grandes grupos internacionais estão por trás dessas medidas todas que estão sendo implementadas no país. Você não vai ver essa explicação em nenhum dos grandes canais de televisão, em nenhum dos jornais, em nenhuma das rádios. Eu te desafio a me mostrar um dono de uma mídia tradicional do país que não seja latifundiário, fazendeiro. Um! Somente um. Nenhum deles. Todos são fazendeiros latifundiários. Todos são interessados nessas medidas. Nós estamos entregando o nosso território inteiro na mão de pouquíssimas famílias que vão alimentar através de rações os animais do resto do mundo, enquanto os brasileiros vão perder o emprego no campo, passar fome e ter cada vez mais os seus alimentos mais caros e cada vez menos direito às suas terras. Terras que, por sinal, mais de 50% têm uma origem ou uma condição de regularização não correta, não legal. Os dados todos passados hoje constam do censo do agronegócio feito pelo IBGE em 2017 e do livro que trata sobre a questão agrária no Brasil. O link, o nome dos dois vão ser dados aqui na descrição desse vídeo. Resumindo, um plano que está sendo colocado em curso. 4 pilares. Primeiro pilar, o dólar mais alto, que faz com que o pequeno agricultor não consiga competir com o grande agricultor e que o grande agricultor ele canalize toda a sua produção para fora do país. O segundo pilar, o corte no programa de compras, o programa de aquisição de alimentos, que faz com que o pequeno agricultor tenha a possibilidade de vender sua produção com previsibilidade e possa sustentar a sua família e a sua pequena propriedade. Programa que sofreu cortes enormes desde o governo Temer. O terceiro pilar do plano que está sendo colocado em curso, o acesso às linhas de financiamento dos bancos e das instituições financeiras para o pequeno agricultor familiar em relação ao custo dessas mesmas linhas para os grandes latifúndios, que é o que dá a competitividade de um em relação ao outro. E o quarto pilar, a liberação recorde de agrotóxicos. Agrotóxicos esses que são utilizados quase que totalmente pelos latifúndios. 90% dos agrotóxicos consumidos no Brasil são consumidos pelos grandes latifúndios. Os 4 pilares estrangulam a agricultura familiar e dão todo o poder aos grandes latifúndios, que, com a agricultura familiar quebrada, vão ter à sua disposição 2 mecanismos para comprá-los. A posse da terra que vai ser dada aos assentados da reforma agrária, que quebrados vão ser obrigados a vender suas terras, e a possibilidade do investidor estrangeiro ter até 25% da área dos municípios do Brasil, podendo comprar assim esses pequenos agricultores quebrados. Vai faltar comida na mesa de quem mora na cidade, porque a comida que vem do pequeno agricultor vai ser substituída por plantações de milho, de soja, de trigo, para ser vendida toda para fora. Vai faltar terra para assentar as pessoas no Brasil. Vai sobrar gente desempregada no campo, que vai ir para a cidade, morar nas favelas e perder seus filhos para o tráfico de drogas, para as grandes milícias. Vai acabar a única coisa que o Brasil tinha de diferente do resto do mundo. Um patrimônio de recursos naturais absolutamente sem igual no mundo. É isso. A boia de salvação da miséria que existe no país mais desigual do mundo que está sendo entregue por esse governo. Chequem.
todos os dados falados ao longo desse vídeo. E façam vocês mesmos o fluxo para poder tirar as conclusões sobre o maior crime já cometido nesse país de entregar aquilo que é de todos nós para um pequeno grupo que, quando estivermos passando fome, vão poder morar nas suas casas em Miami e na Suíça sem se preocupar com a miséria que esse país vai estar vivendo. Chega de pessoas morrerem no campo. Chega de cumprir os interesses de outros países que só querem ver suas contas aumentarem à custa da miséria dos outros. Chega de entregar aquilo que por uma bênção nós recebemos para poder fazer desse país um país próspero e digno para cada um dos seus cidadãos. Chega. Ponto final.